Olá, alunos! Prosseguindo aqui com as nossas videoaulas, vamos tratar de um assunto dentro do paradigma de orientação a objetos, que é a UML. Então, conforme destaque aqui nesse slide, o vídeo presente é o vídeo 06, conforme destaque aí das palavras em vermelho, e é o vídeo relacionado a UML. Então vamos lá. Eu vou comentando aqui, lendo um pouco alguns trechos, né, lendo o que está escrito aqui em tela, e aí eu vou comentando para vocês os pontos importantes, algumas conceituações a respeito. A linguagem de modelagem UML. A Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem UML, unificada, ou UML como sigla, é uma linguagem que serve para modelar a abstração dos objetos do mundo real, de modo a serem concebidos como objetos de sistema de computação. Então, no nosso primeiro vídeo, salvo engano, tem um desenho de um analista, representando um analista de sistemas, uma seta para cima e uma seta para baixo. Na seta para cima, ele indica um problema no mundo real com vários objetos. E embaixo é a abstração desses objetos, que seriam as classes do sistema. Então, o papel de um analista de sistemas, até eu comentei naquele vídeo, ou de um projetista de sistemas, ou até mesmo de um desenvolvedor de sistemas, que é o mais comum, um programador, é modelar o mundo real para o mundo de sistema de computação. Então, a UML ela serve, é uma linguagem de modelagem unificada, onde os seus diagramas, que ela é formada de vários diagramas, servem para que o analista, o desenvolvedor de sistemas, possa modelar objetos similares em classes, objetos do mundo real para uma classe. E nesse sistema de UML você vai ter várias interligações entre as classes e vários aspectos a serem levantados. A UML utiliza-se de diagramas que procuram aliar uma visualização deste esquema mental pensado quando abstraímos os objetos. Então, naquele primeiro vídeo, onde eu estou descrevendo nesse momento o desenho, se vocês verificarem, existe um problema no mundo real, um problema que vai para o mundo computacional. E a ele a gente dá o nome de escopo do problema. Então nós temos que identificar objetos que são similares, né? E porque cada objeto ele é um objeto distinto um do outro, mas ele pode ter características e ações, ou seja, atributos, que são as características, e ações, que são os métodos, similares, que identificam aquele conjunto de objetos. Então, conforme eu falei no vídeo anterior, com vários exemplos de classes ou objetos, a partir de objetos, por exemplo, objeto carro ou veículo, eu posso tirar uma classe carro ou veículo. Então, eu posso ter vários objetos no mundo real que são carros, e ele terá várias características que são atributos que são similares, várias ações que são similares. Existe um diagrama que é muito importante na UML que você vai utilizar como o diagrama para definir o modelo de classes do seu sistema, ou a classe que você irá codificar na sequência ao UML. No caso, é o diagrama de classes. Tá? Então, dentre os diagramas que nós temos na UML, o diagrama de classes é o que está sendo um dos mais importantes diagramas da UML. É o diagrama mais importante da UML.
sobretudo do ponto de vista de codificação, do ponto de vista de programação em uma linguagem de programação. Tá? Aqui é um exemplo de um diagrama de classes. Inclusive, esse exemplo tem na apostila. A ideia é só mostrar para vocês que cada quadrilátero desse, cada retângulo desses, com exceção desses de azul, eles que são comentários, mas esses que estão em laranja ou amarelo, eles são classes, tá? De algum sistema. Aqui não nos importa qual é o sistema, para que ele serve, é apenas um exemplo para que vocês entendam que cada quadrado desse é uma classe. E em cada quadradinho desse, ou retângulo, nós temos o nome da classe que está no topo, naquela área em cima, ou melhor, no meio de cada classe, nós temos os atributos, e na última parte embaixo de cada classe nós temos os métodos. Então, mostrando aqui com o mouse para vocês, por exemplo, essa classe EntryStation. Essa classe, o nome dela está no topo, nessa área do topo. Aqui no meio da classe nós temos dois atributos ou características que identificam esta classe. E na última terceira parte aqui nós temos os métodos, que são operações ou funções, ações que a classe vai ter. Aqui no caso a gente tem 6 métodos que são do EntryStation. Um outro exemplo aqui de uma outra classe, a classe ATM. Ela tem também o mesmo esquema, o nome da classe no topo. Aí nós temos aqui os atributos ou características nessa segunda área, tá? E nós temos aqui os métodos, tá? Essa classe aqui ele colocou duas partes aqui, ele deve ter feito uma divisão apenas para você entender que existem um conjunto de métodos, mas normalmente a divisão é em 3 partes, como está aqui no EntryStation, como está aqui no Branch, no Consortium, são 3 partes, tá? Mas assim, o importante de vocês entenderem é que uma classe UML ela é dividida em 3 partes, tem esse diagrama, ou desculpa, um diagrama de classes UML é dividido em 3 partes para cada classe. E nelas nós temos o nome da classe, nós temos os atributos e nós temos os métodos. Tá? Bom, o próximo vídeo nós já vamos começar a trabalhar com a questão relacionada à linguagem Java, que é a linguagem de programação que nós vamos utilizar ao longo da disciplina. Então, eu vou dar uma pincelada, uma visão geral aqui nessa parte 1 a respeito do que vem a ser a linguagem, para que ela serve. E aí na parte 2 de vídeos aí a gente vai começar a trabalhar algumas questões mais práticas, alguns exemplos, algumas configurações necessárias para que vocês possam utilizar a linguagem Java. Lembrando que a linguagem Java é a linguagem propriamente dita da codificação, enquanto que o ML é uma parte mais do projeto. Mas você acaba tendo que entender a UML para que você entenda o que são esses quadradinhos que a gente acabou de mostrar aí, esses retângulos, onde tem o desenho da classe. Identifica graficamente o que é a classe. Lembrando que a UML ela tem cerca de 12 diagramas, mas o que é mais utilizado é o diagrama de classe, sobretudo pelos programadores, porque é a partir do diagrama de classes que a gente consegue verificar vários pontos. Por exemplo, voltando aqui, nós temos os pontos de cardinalidade, né? Aqui identificados em números aqui entre um e outra classe. Nós temos as relações que existem entre as classes, que tem essas setas aqui, essas linhas contínuas, e todo esse relacionamento de uma classe com outra é identificado através do diagrama de classes. Né? Então agora a gente vai partir
para a linguagem de programação Java, com o intuito de começar a ajudar no processo de programação, de atividades, entendimento da linguagem e como aprender a codificar na linguagem Java. Sendo assim, vamos para o próximo vídeo.